Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha fundo na CPI das bets. Essa investigação lá no Congresso sobre as apostas online aqui no Brasil. E o nosso foco vai ser o papel dos influenciadores digitais nisso tudo. Sabe, como a Virgínia Fonseca, o Rico Melquiades, o que os depoimentos deles revelaram. Vamos tentar entender o que realmente importa aqui. A ideia é sacar os impactos dessa publicidade toda, né? Como disse a senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI, ninguém ganha das bets. Elas existem para ganhar em cima do apostador. Isso é um problema de saúde pública. Forte, né? Define bem o clima. Exato. E olha, a CPI não está olhando só para a publicidade, não. Ela investiga também possíveis elos com crime organizado, talvez lavagem de dinheiro. E o que é crucial, como é que essa falta de regra clara por tanto tempo deixou esse mercado explodir sem controle nenhum, né? Ok, vamos pegar isso então. Um ponto-chave. Os contratos. Como funcionavam? Teve aquela polêmica toda da cláusula da desgraça no contrato da Virgínia, que ela ganharia em cima do que os seguidores perdessem. Ela nega, claro. Mas aí vem o Rico Melquiades, que tem tipo milhões de seguidores, né? Ele disse lá na CPI que o contrato dele com a Blaze era de valor fixo. Não tinha nada a ver com as perdas de quem apostava por causa dele. É interessante ver essa tensão, sabe? Entre o que a lei permitia ou não proibia e o que é ético fazer. A defesa de muitos deles é essa. Olha, a gente atuou no vazio, o Congresso não tinha regulado ainda. Só que, como um especialista falou para a Veja, fica aquela reflexão. Não dá mais para comunicar coisas sem entender seus malefícios. Pesa, né? Sim, pesa muito. Mas essa coisa de operar no vazio legal, isso tira a responsabilidade ética, principalmente com o alcance que essa gente tem e o potencial de vício do produto. É, essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é o que a CPI está tentando responder. Isso conecta direto com as táticas de promoção que usavam e a falta de transparência. No depoimento do Rico, por exemplo, falaram sobre o uso das contas demo, aquelas contas de demonstração, sabe? Que podem ser usadas para simular ganhos que não existem, só para atrair mais gente. O Rico negou que usava isso ou que ficava ostentando luxo só para promover jogo. Ele disse que sempre avisava dos riscos e tal. Só que a senadora Soraya mostrou uns posts antigos dele sem o aviso claro de hashtag publi. Aí fica estranho, né? Ele fala em transparência, mas na prática talvez não fosse bem assim. A gente chega no impacto social, que é devastador. O que está aparecendo na CPI é muito sério. São relatos de gente viciada mesmo, com ludopatia, que é essa compulsão por jogar. Gente endividada até o pescoço, perdendo tudo. Tem caso de gente usando Bolsa Família para apostar, imagina. E o mais trágico, relatos de suicídio por causa de dívida de jogo. A senadora Soraya contou um caso terrível de um funcionário que foi assassinado por agiotas por causa dessas dívidas. É chocante. E parece que alguns influenciadores estavam meio alheios a isso, né? O próprio Rico admitiu na CPI que nem conhecia a palavra ludopatia. Isso faz a gente pensar, né? Será que eles tinham noção do impacto real do que estavam promovendo? Falando em consequências, o caso do Rico teve aquele desdobramento lá em Alagoas, né? Um acordo com o Ministério Público. Ele confessou formalmente, segundo foi divulgado, participação em associação criminosa e falsidade ideológica, por causa da promoção do jogo do Tigrinho. Teve uma multa de R$ 1 milhão. Então, assim, a responsabilidade individual está começando a aparecer. E enquanto isso acontece com indivíduos, o cenário geral das regras continua uma confusão, né? Parece que tá tudo em aberto ainda. Exatamente. É um quadro bem complexo, às vezes até contraditório. A CPI está rolando, mas ao mesmo tempo a gente vê o próprio jogo do Tigrinho sendo autorizado recentemente em julho de 2024, e tem casos como o da 01bet, que era ligada a Deolane Bezerra, que conseguiu autorização na justiça para operar. Mostra como a regulamentação ainda está sendo feita aos pedaços. E para complicar ainda mais, teve aquela crítica forte sobre o comportamento de alguns senadores no depoimento da Virgínia, né? Tirando foto, elogiando, muita gente falou que a CPI virou um circo. Pois é, essa crítica é importante, porque existe o risco de banalizar a gravidade do que está sendo investigado. Né? Vício, dívida, possível crime, isso pode acabar ofuscando o objetivo real da comissão,
que é buscar respostas sérias. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A grande pergunta que fica é: de quem é a culpa maior? Dos influenciadores que aceitam esses contratos? Das plataformas, que muitas vezes nem estão aqui no Brasil? Do governo, que demorou para regular? Ou é só escolha de quem aposta? Se a gente junta tudo, o ponto central é esse conflito, né? De um lado, uma promoção gigantesca que movimenta bilhões. Do outro, os danos sociais profundos que estão vindo à tona agora. A CPI está tentando navegar nisso. Isso deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. Sabendo dos riscos, sabendo que tem gente muito vulnerável, qual é o limite ético para a publicidade desse tipo de atividade, mesmo que seja legalizada? Como é que a gente equilibra a liberdade econômica com a proteção das pessoas nessa nova era digital? Fica a pergunta no ar.